Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Eram dias de grande investigação. Desde o outono de 1934, que uma equipe de psicólogos da Universidade Duke, na Carolina do Norte, capitaneados pelo Dr. Joseph Becksheim, tentavam penetrar no insondável da criatura humana. Após criada a parapsicologia, desdobraram-se os alicerces da nova doutrina, que foi definida como sendo o ramo da psicologia experimental para estudar os fenômenos inusitados, inabituais. Mas ainda remanesciam os estudiosos da anterior metapsíquica. A doutrina criada pelo emérito professor Charles Richet, Prêmio Nobel de Fisiologia, havia deixado um grande legado com interrogações muito profundas. Haverá vida depois da morte? Haverá possibilidade de os que são denominados mortos comunicarem-se com aqueles que são chamados vivos? As interrogações multiplicavam-se. E em vários laboratórios na América e na Europa, tentava-se encontrar uma resposta definitiva para esses desafios, particularmente o que dizia respeito às existências sucessivas, a velha tese da reencarnação. Pouco antes, em 1949, o parapsicólogo indiano Ramendra Nath Banerjee havia apresentado ao Ocidente o resultado das suas observações a respeito de 116 crianças de diferentes países que recordavam das suas existências anteriores. E para poder explicar essa realidade, ele havia estabelecido que a memória humana pode ser considerada sob dois aspectos: a memória cerebral, aquela que é resultado da fecundação e que se apresenta desde os primórdios do zigoto até o momento da morte do indivíduo, e uma outra memória, a memória extracerebral, aquela que não se encontrava com os arquivos cerebrais, carregando as informações que eram apresentadas nas investigações de natureza regressiva a existências passadas. Estamos, porém, em 1956. A parapsicologia está debatendo-se novas incógnitas. Para os doutores Joseph Becksheim e Louise Raine, sua senhora esposa, não havia dúvida que algo sobrevivia à morte. A partir de 1942, com uma documentação grandiosa, eles constataram que somente a sobrevivência do ser, a decomposição cadavérica, explicava uma série de fenômenos. E para poder encaixá-los em uma denominação sem qualquer vínculo emocional, haviam criado a terminologia fenômeno psi-teta. Porque a letra teta em grego, a primeira letra da palavra thanatos, significa também fenômeno da morte. Mas eles haviam constatado que nas manifestações parapsicológicas
Havia reações de natureza psíquica do próprio ser e outras extrafísicas, que somente, como afirmamos, a imortalidade da alma podia explicar. Mas observaram que, nesta realidade do jogo energético entre os indivíduos, nós podemos colaborar nas paisagens da saúde física, emocional e mental das criaturas humanas. A parapsicologia não podia abranger esses novos fenômenos e estava sendo criada, então, para atender a tais necessidades e outras mais, como as primeiras gravações de vozes e máquinas especiais. As velhas gravadoras, estava sendo então cunhada uma nova doutrina, que recebeu o nome de psicotrônica. Ela agora podia albergar os fenômenos a respeito da alma, aqueles animistas das tradições doutrinárias do espiritismo, aqueles de natureza espiritista, ou as comunicações entre os desencarnados e os encarnados, e mais estes outros, que podiam ser registrados em máquinas especialmente preparadas para essas codificações. Foi então que o metapsiquista francês, o Sr. Dupuy, no mês de setembro do referido ano de 1956, resolveu publicar o resultado das suas investigações. Ele vinha estudando uma jovem senhora de 27 anos, chamada Denise Carteio. Tratava-se de uma senhora casada, mãe de família, com 3 filhos, que fora submetida a testes exaustivos, particularmente no que dizia respeito a esses testes psicológicos, para tentar detectar-se qualquer distúrbio de comportamento. Também fora submetida a testes psiquiátricos, para tentar se descobrir se havia nela quaisquer manifestações de natureza degenerativa ou de transtorno mental. Seus pais foram também pesquisados por clínicos e médicos especializados. Tudo testemunhava que Denise Carteio não era portadora de patologias às quais associava-se até então a mediunidade. Não era histérica, não era esquizofrênica, não era portadora de convulsões epilépticas. Era uma pessoa da classe média francesa, de cultura rudimentar, uma excelente senhora, mãe dedicada e esposa fiel. O Sr. Dupuy, depois de submetê-la a vários testes de indução hipnológica, constatou que era uma excelente sensitiva e 61 vezes, durante 3 anos, ele submeteu Denise Carteio a um transe hipnológico provocado, fazendo que ela retrocedesse ao século XIX, principalmente ao período napoleônico em França. E Denise Carteio, fazendo essa viagem ao passado, havia narrado desde a primeira experiência um fato muito curioso. Havia dito que seu nome era Marie-Lise, não era Denise Carteio, e que pertencia à família Bonaparte. Ela narrava, por exemplo, que o imperador, por volta de 1804, quando realmente começaram a governar a França com todos os direitos que lhe haviam sido outorgados, ela nascera de um relacionamento de natureza amoral entre Paulina Bonaparte, a irmã de Napoleão, e o Marechal Lefebvre, que era um dos comandantes de um dos exércitos do insigne corso. O seu nascimento foi muito desagradável para Paulina,
que tinha uma vida relativamente dissoluta e se utilizava da prosperidade e do prestígio do seu irmão para desfrutar as bênçãos da fortuna, da beleza e do prazer, passeando pela Europa os seus anseios de liberdade, melhor dizendo, de libertinagem. Quando se deu conta de que estava grávida, para não chamar a atenção, ela se refugiara nos arredores de Paris, na cidadezinha de Épernay, na residência de Madame Sévigné, que se tornaria célebre no noticiário da corte napoleônica. Ali nasceu então Marie-Lisa. Porém, logo depois que sua mãe recuperara o bem-estar e voltara à frivolidade da corte, a menina havia sido mandada para o interior da França, a fim de que um casal de madeireiros se encarregasse de educá-la, de cuidar dela, até atingir a adolescência. É claro que Paulina pagava regiamente a esse casal, que nada obstante tentava dar uma educação formal à menina. Foi quando Madame Sévigné, desejando colaborar com a sua amiga e desfrutar dos favores da corte, resolveu fazer que Marie-Lisa viesse viver ali mesmo em Épernay, na sua grandiosa maison. A residência era faustosa, porque nos meses de julho até setembro em Paris faz muito calor. E a corte sempre procurava as cidades periféricas. Madame Sévigné vinha para Épernay e ali realizava os grandes saraus. Pela sua residência haviam passado personalidades das belas letras, da música, da declamação, em noites que ficaram memoráveis. Marie-Lise lembrava-se daquelas personagens que se fizeram célebres em Paris e que eram hóspedes de Madame Sévigné durante aqueles dias quentes do verão parisiense e mais agradáveis ali quase à borda das florestas. Mas contava também que uma coisa estranha aconteceu na sua vida. Quando ela contava 15 anos, conheceu um dos generais de Napoleão, que era considerado o verdadeiro Dom Juan. Fascinou-se, praticamente deixou-se arrebatar pelo conquistador. Mas quando ele se deu conta da personagem que era aquela menina, optou por manter uma atitude de distância para não criar problema com o grande corso. Marie-Lisa, apaixonada e por outros motivos, contraiu a tuberculose e aos 15 anos e meses desencarnou no momento grave de uma hemoptise. E agora recordava-se de todos esses fatos com uma grande riqueza de detalhes. O senhor de Pio gravava as experiências e percebia um detalhe em as narrações de Marie-Lisa. Quando ela assumia a personalidade do passado, falava o francês com acento muito especial de Provence, que era o francês usado na corte por causa do acento de Napoleão Bonaparte, que vinha da Córcega. Isso chamava a atenção do investigador. Porém, as dúvidas permaneciam atrozes. E naquele mês de setembro de 1956, ele resolveu fazer uma prova e encontrar um fato robusto que definisse de uma por todas as vezes a legitimidade ou não do fenômeno. Marie-Lisa, Denise Créteil nunca tiveram oportunidade de ouvir as narrações que eram feitas por ela mesma naquele estado alterado de consciência. Foi então que na primeira semana daquele setembro, ardente ainda em Paris, em uma noite, ela encontrava-se no cemitério de Montmartre, acompanhada pelo seu hipnotizador, pela esposa do deputado de Melva, pelo senhor Paulo de Ville,
que era redator do Paris Soir, caminhavam entre os mausoléus, porque naquele estado em que ela se encontrava invariavelmente, assumindo a personalidade anterior, ela dizia que havia sido sepultada ali em Montmartre. E o senhor de Pio resolveu experimentar a possibilidade de ela apontar o túmulo onde houvesse sido colocado seu corpo, naturalmente por volta de 1820. Dessa forma, ele havia conseguido com as autoridades do cemitério de Montmartre permissão para realizar aquela experiência algo soturna, no silêncio da noite, caminhando entre as alamedas, as sepulturas, com Marie-Lise Denise Cretel, hipnotizada com a personalidade que ela dizia haver sido a da sua existência anterior. Atravessar o cemitério de um para o outro lado, e lá no fundo, no quadrângulo que estava murado com uma grade enferrujada, ela deu um grito e disse: meu corpo está sepultado ali, e desmaiou. Foi levada de volta à casa depois que a despertaram, e pela primeira vez ela teve a oportunidade de ouvir os relatos da sua existência passada. Tomada de surpresa, sem ter a menor ideia daquilo de que se tratava, Marie-Lise foi levada no dia seguinte ao cemitério pelo senhor de Pio e as duas testemunhas, para que fosse observada pelos coveiros, pelos funcionários que ali trabalhavam, a fim de que eles dissessem se, de alguma maneira, alguma vez, aquela jovem senhora estivera no cemitério fazendo pesquisa, ou se houver interrogado algum deles a respeito de qualquer coisa em torno do assunto em pauta. Simultaneamente, foi consultado o arquivo onde estavam anotados os óbitos e sepultamentos desde 1780 aproximadamente. E todos aqueles que foram trazidos à presença de Marie-Lise Denise Cretel afirmaram que jamais a haviam visto, que ela nunca tivera oportunidade de dialogar com nenhum deles. E nos arquivos não havia nenhum sinal de violação. Depois desta comprovação, o senhor de Pio pediu ao diretor do cemitério que desse uma informação a respeito daquela área, havendo sido levado até o local. E ele não teve dificuldade em explicar que aquela área estava fechada desde o ano de 1825, depois da morte de Napoleão Bonaparte, que ocorrera no dia 5 de maio de 1821, quando estava no exílio em Santa Helena. Aquela área era reservada especialmente para familiares de Bonaparte, que não eram descendentes diretos do matrimônio. Aqueles que eram descendentes das sortidas da família, dos casos não convencionais, não morais, não éticos, quando morriam, eram levados para ali. Havia então uma evidência, sendo Marie-Lise uma filha adulterina de Lefebvre com Pauline Bonaparte, era natural que, tendo morrido por volta de 19, seu corpo fora inumado naquele local. Mas para o senhor de Pio, ainda estávamos diante de uma probabilidade. Ele resolveu fazer o teste final. 2 dias depois, ele convidou as mesmas citadas testemunhas e, após hipnotizar Denise Cretel, levou-a de automóvel até a cidade de Épernay, a 30 quilômetros da Torre Eiffel. Chegando à cidade periférica, pediu que ela saltasse do carro ou dirigisse o condutor até a residência de Madame Sévigné. A jovem não teve a menor dificuldade. Citava mesmo de memória nome de algumas avenidas, de algumas ruas, de alguns edifícios,
e com facilidade saiu do centro urbano de Épernay até as grandes propriedades periféricas, dirigindo-se àquilo que fora a residência da célebre madama. Ela houvera descrito antes a casa com riqueza de detalhes que agora se podiam confirmar. Mas ela poderia ter vindo ali antes. Ela poderia ter examinado tratados de história. Havia sempre a possibilidade de, na informação, existir uma fraude. Mas quando Denise Créteil, Marie-Lise, se acercou do grande portão belga de ferro batido, ela o abriu com facilidade e correu na direção da porta principal, batendo a aldraba. Veio atender um cavalheiro muito bem vestido, que era o mordomo da propriedade. Ela entrou com facilidade, o que causou uma surpresa naquele mordomo. O Sr. Dupuy explicou que se tratava de uma experiência de metapsíquica para investigar se a realidade da memória extracerebral. Ao entrar na grandiosa sala de piso de mármore de Carrara, com uma escada imensa bifurcada, a jovem voltou-se para uma parede e perguntou: mas aonde está a tapeçaria que ficava naquela parede? O mordomo sorriu intrigado e disse curioso: como é que ela sabe que havia uma tapeçaria que hoje se encontra no Louvre? Quando os alemães entraram em Paris, o Departamento do Patrimônio francês pediu que as obras raras, as obras melhores, fossem todas preservadas e escondidas em subterrâneos. A bela peça de tapeçaria foi mandada a Paris para o Louvre e desde então não retornou. Mas como ela poderia saber disso? Coisa que somente eu, que aqui resido há muitos anos, poderia dar essa informação. Porém, Denise Créteil, Marie-Lise, subiu a escada e de repente disse: foi aqui, era este o meu quarto. E logo em seguida havia o gabinete onde Madame respondia as cartas. Ali estava o bureau, onde ela sentava, o quarto de vestir, o quarto de dormir, a sala das refeições íntimas. E foi descrevendo cada parte da imensa residência, com uma naturalidade e certeza que o mordomo pasmado somente podia confirmar. Depois desceu e, após deambular um pouco pela cozinha, perguntou onde ficava a adega. E não teve dúvidas de correr na direção da adega, adentrar-se por aquela parte subterrânea, ficar muito pálida e desmaiar. Despertada, Marie-Lise, Denise Créteil, não sabia explicar porque teve aquele desmaio. Depois de um repouso, novamente hipnotizada, foi levada ao mesmo corredor. E então ela disse: eu morri aqui. Ainda me lembro quando trouxeram o meu corpo com as grandes crises e eu morri aqui. Há uma porta secreta desta parede que leva à Catedral de Épernay. É uma passagem secreta que Madame mandara fazer para poder fugir em qualquer emergência. Eu estive aqui antes de ser levada ao cemitério de Montmartre, em Paris. Era claro que esta informação, se pudesse ser confirmada, seria a prova cabal das informações de Marie-Lise, de Denise Créteil. O Sr. Dupuy levou a informação ao patrimônio dos monumentos franceses e conseguiu permissão para fazer uma abertura, comprometendo-se a recompô-la tão exatamente conforme estava. E ao ser feita a primeira remoção de uma pedra e de outra, constatou-se que realmente ali havia um corredor, uma passagem subterrânea, que não foi levada adiante para ver onde terminava. Foi recomposta a parede e depois dessa experiência notável, o Sr. Dupuy publicará no Paris Soir, com todos os detalhes, 63 vezes, a experiência
que culminara no cemitério de Montmartre e em Épernay com 3 perguntas. Seria Denise Créteil a reencarnação de Marie-Lise? Seria Denise Créteil uma alucinada que era capaz de penetrar nas dimensões indimensionais do passado ou do futuro? Não se tratava de fraude, porque hipnotizada era submetida a vários testes de natureza fisiológica como de natureza emocional. O Sr. Dupin havia aprendido com Charles Richer um teste a respeito da sensibilidade nos estados de transe hipnológico. Quando o célebre médium Slade foi levado a Richer para uma série de experiências em La Salpêtrière, ele, o grande sábio, percebeu que Slade era de temperamento muito covarde. Ele tinha sobre a cabeça um cisto sebáceo e não admitia que ninguém tocasse naquela região. Tinha pavor à dor. E numa das vezes em que estava em transe espontâneo, o professor Richer, para constatar a legitimidade do transe, resolveu fazer uma experiência cruel. Colocou soda cáustica sobre o cisto sebáceo do sensitivo em transe, que não reagiu de maneira nenhuma, enquanto a soda cáustica corroía-lhe aquele cisto, devendo produzir dores insuportáveis, quase selvagens. Depois de alguns instantes em que Richer observava as mínimas reações faciais, os mínimos tremores, em que ele pudesse, talvez, estar sob um forte comando da vontade, ele despertou Slade, que saiu a correr de dor como um animal vencido. Denise Créteil, nos seus estados de transe hipnológico, era também submetida a vários testes para ter-se a certeza da sua insensibilidade, que é uma das características do transe hipnológico provocado ou daquele de natureza mediúnica espontânea. A terceira pergunta, que ficou sem resposta para o Sr. Dupin, é que a reencarnação era possível, mas ele não tinha como definir que o cérebro, portador de neurônios que se deterioram com a morte, pudesse transmitir a mensagem de uma para outra vida. A questão ficou em aberto até um período mais ou menos de 5 ou 8 anos, quando um grande número de psicólogos resolveu estudar de frente a problemática da aprendizagem humana. Como é que o indivíduo adquire o conhecimento? Nas tradições da psicologia ancestral materialista, o indivíduo nasce com o cérebro em branco, sem nenhuma informação. As informações chegam-lhe lentamente através das experiências que se vão fixando e ali permanecem. Graças a essas informações, a memória é cerebral. Mas como explicar se uma memória, um conhecimento que não está registrado no cérebro? O estudo da aprendizagem estabeleceu que existem vários mecanismos metodológicos na área da pedagogia para o indivíduo adquirir o conhecimento. Um dos primeiros é o conhecimento de natureza mecânica. Quando nós aprendemos a fazer a coisa sem raciocinar, através de fenômenos automáticos, quando pela repetição nós criamos um condicionamento, um automatismo e aprendemos a fazer aquilo. Um amigo chegou mesmo a me dizer que dirigir automóvel é uma aprendizagem automática, tal do número de pessoas irresponsáveis que não pensam quando se encontram ao volante dos seus veículos. A segunda técnica é a técnica do acerto e do erro. Fazemos a tentativa da aprendizagem, erramos. Repetimos, acertamos. Volvemos a fazer, acertamos. Até que se define, aquela que é repetida passa a ser a aquisição do conhecimento.
Nesse ínterim, o notável psicólogo behaviorista, o célebre Dr. Wolfgang Köhler, que foi o autor de uma interessante descoberta, a técnica da aprendizagem através do insight. Ele percebeu, por exemplo, que os macacos eram portadores de um tipo de aprendizagem não convencional. Colocou o macaco numa jaula e a uma distância regular fora da jaula, um cacho de banana preso a uma corda com roldanas. Dentro da jaula, ele colocou duas hastes metálicas, sendo que uma delas tinha uma ponta que, recurvada, permitiria alcançar-se o cacho de banana e puxá-lo. Somente que a haste não era comprida o suficiente para alcançar as bananas à disposição. Mas se ela fosse acoplada através de uma rosca na outra haste, facilmente poderia ser alcançada. E observando as reações do macaco através do espelho de fundo falso, ele percebeu a ânsia do animal em querer alcançar as bananas. Saltava, gruía, agitava-se, tentava alcançá-las até a hora que ele viu as hastes metálicas. Pegou de uma e tentou alcançar, não logrou. Pegou a segunda, atirou ao chão e de repente ele pegou as duas hastes e acoplou-as. Teve um insight, uma iluminação. Alcançou o cacho de banana e trouxe-o. E começou a alimentar-se do fruto da sua preferência. A partir daí, o Dr. Wolfgang Köhler estabeleceu que na área da aprendizagem existe a técnica de natureza do insight. Ora bem, embora eu não seja exatamente um chimpanzé, mas um descendente, eu me lembro que quando era criança, o que aliás faz bastante tempo, nós estudávamos educação moral e cívica. E todo dia pela manhã éramos levados a uma sala onde cantávamos o hino nacional, que muita gente não sabe mais, o hino à bandeira, que muita gente realmente não sabe, porque é muito longo, o hino à independência, etc. E cantávamos. Então, eu vivia apaixonado, porque eu amava tanto o Brasil, particularmente por uma frase: a verdura sem par destas matas. Eu dizia, mas que país? Porque na minha terra, eu sou de Feira de Santana, na Bahia, verdura é alface, repolho, quiabo, são verduras. Então eu cantava aquilo com uma alegria, e a verdura sem par dessas matas, etc. E a vida inteira eu achava o Brasil o país das verduras, das alfaces muito acessíveis, até que um dia eu ia andando a sós, adulto, de mais de 20 anos, e tive um insight. E digo, meu Deus, não é alface, é verdura verde, as matas verdes. Mas como nós, os baianos, pronunciamos o idioma da maneira mais correta possível, baianos e maranhenses, peço licença, assim dizem os estudiosos, quando eu pronunciava verdura, era de verde, não era a verdura, aquelas que vinham no mercado. Eu fiquei feliz quando soube mais tarde do Dr. Köhler que o chimpanzé tinha insight. Nenhuma semelhança comigo, é claro, mas havia o gênero do chimpanzé. Aí estava em mim a presença de um insight. E a última técnica é a técnica cognitiva, aquela que é derivada do conhecimento. Nós aprendemos pela lógica, pela leitura, pelo diálogo, pela razão. Quando conseguimos elaborar um conceito e ter uma ideia. Ora bem, na memória extracerebral não existe qualquer registro de uma aprendizagem que haja passado por esses vários processos. Então a tese do professor Ramendra Nath Banerjee de que nós temos uma memória extracerebral era a explicação que vinha confirmar cientificamente a tese do espiritismo a respeito da reencarnação.
cuja memória está no perispírito, que se encarrega de plasmar no futuro cérebro aquelas experiências transatas, aquelas realizações que nos vão agora ser apresentadas como processos depurativos. São exatamente essas memórias que nos trazem a culpa e que nos dão timidez, que estabelecem na nossa conduta conflitos de variada natureza, porque morrendo o cérebro, elas são transferidas para o arquivo central, que um dia Carl Gustav Jung chamaria do inconsciente coletivo, mas que está no self, que está no indivíduo, que se encontra no espírito que ele é, transitando de experiência em experiência. A reencarnação, então, tinha mais a seu favor essa experiência notável do metapsiquista de Pio, confirmando que nós vivemos ontem, estamos vivendo hoje, viveremos amanhã. Nós somos o somatório das nossas experiências. Somos hoje o que fizemos de nós ontem, seremos amanhã o que de nós hoje fizermos. Para mim, em particular, em especial, a data de hoje é muito significativa, porque no dia 11 de novembro de 1939, na cidade de Ilhéus, suicidou-se uma irmã minha. Eu era criança, não tão criança, tinha 12 anos, quando chegou o telegrama à nossa casa, em Feira de Santana, naquela linguagem cruel, quase cifrada. E como eu era o que sabia ler, era o último filho, estava em casa com minha mãe analfabeta, e recebido este afeto telegrama, ela disse: "Abra, meu filho, o que será isso?" Porque telegrama naquele tempo era para trazer graves notícias, boas ou más. E eu abri e estava escrito em letras de fogo: Nair Franco suicidou-se. E o nome do seu marido. Então, quando eu disse à minha mãe, ela parou e disse: "Leia de novo." E eu voltei a ler. Ela ficou muito pálida e não verteu uma lágrima. Entrava em nossa vida a tragédia. Era uma moça de 26 anos, muito bem casada, supunhamos. Não tinha filhos, mas era uma filha exemplar. Amava-nos com esse devotamento que só o amor de Cristo pode explicar. Havia prometido a meus pais que antes de morrer ela se encarregaria de deixar-nos financeiramente em equilíbrio, porque éramos uma família pobre e porque eu desejava estudar. Ela me havia dito várias vezes: "Você vai estudar o que quiser. Escolha." Eu estava terminando o curso primário, terminaria logo mais em dezembro, isso foi em novembro. "Escolha o que você deseja, porque eu farei de você um homem de bem." Era o conceito da época. Era casada com um cacauicultor, um homem rico, bom, generoso. E agora, com isso tudo, a perda para nós, na época, daquele ser querido feriu-nos tão profundamente que nunca nos esquecemos. Ainda me lembro que a família toda foi tomada de um sofrimento inenarrável, porque o suicida é também perverso. Ele pensa em si e não se lembra do mal que pratica aqueles que o amam. Por uma coisa que o fere, ele despedaça os corações daqueles que dariam a sua vida pela vida que eles pretendem jogar fora. Mas nós não entendíamos, éramos muito modestos. Mas o de que eu me lembro é de que exatamente uma semana depois de muito sofrimento em nossa casa, minha mãe e eu fomos ao sacerdote católico da religião que professávamos, e minha mãe me pediu para celebrar uma missa de 7 dias em memória da minha irmã suicida. O sacerdote foi de uma impiedade incomparável, porque voltou-se para minha mãe com a maior indiferença e disse-lhe: "Dona Ana, aqueles que se suicidam vão diretamente ao inferno. Não tem a mínima chance de salvação. A igreja condena-os e nada faz para atenuar-lhes as dores." Eu pertencia à cruzada eucarística. Fiquei olhando para ele
E aquela mulher analfabeta e mãe apertou a minha mão na sua mão e disse: padre, isto não é um Deus, deve ser um dos monstros piores que existem no universo. Como é que ele não perdoa? Eu que sou mãe, eu te perdoo, minha filha. E se existir Deus, que eu sei que existe, e que não é esse, ele te perdoará. E minha mãe disse uma frase extraordinária: padre, quem se mata não está com juízo na cabeça. Era uma visão psicológica, psicanalítica, psiquiátrica, perfeitamente contemporânea, explicando o surto, um transtorno, um desvio de conduta, um momento de alucinação que leva o indivíduo à fuga para uma realidade mais dolorosa. E então ela disse-lhe com toda a coragem dos humildes: já que não existe Deus, eu aqui nunca mais voltarei. E levou-me pela mão. Eu, com medo de minha mãe ser excomungada, porque se trata de uma religião impiedosa, que ao invés de colocar o bálsamo, coloca o ácido sulfúrico na ferida. Assim passaram os anos, e a dor da saudade desta irmã nunca nos desapareceu. No ano de 1955, eu vim trabalhar na cidade do Salvador. E a Segunda Guerra terminou em maio. Eu era funcionário de uma empresa de seguros, a Sul-América Terrestre, Marítimos e Acidentes. E estava trabalhando há 13 dias. Naquele dia o gerente chamou-me e disse-me com muita bondade: meu filho, lamento muito, mas agora, depois da guerra, a empresa está enxugando o seu corpo de funcionários e os mais novos devem ser demitidos. Passe no caixa e receba seu dinheiro. Eu lamento profundamente. Para mim, era o meu primeiro emprego. Aquilo significou-me uma tragédia. Era um fracasso total. Como eu podia voltar para casa, apresentar-me a meus pais e dizer: fracassei. Fui para a cidade grande e não consegui vencer. Então uma voz me disse: mate-se. Essa voz me dizia sempre: morra. Não vale a pena viver. Viver é um sofrimento. Venha para cá. Nós o amamos. Qualquer coisa mínima que me acontecia, a voz dizia: venha, nós o esperamos. Mate-se. Então me ocorreu a ideia do suicídio. Eu sentei minha máquina datilográfica Remington e escrevi uma carta a meus pais, pedindo perdão. Mas eu não tinha coragem de enfrentar o meu fracasso. Eles haviam sofrido tanto. Eu era seu último filho. Eles esperavam tanto de mim. Então eu pedia que me perdoasse. Eu não era espírita. Eu somente via os espíritos. Não sabia de nada. Peguei a carta, peguei com um clipe no bolso do paletó e subi o elevador Lacerda. É curioso que até para suicidar-se há moda. Naquele tempo, na Bahia, em Salvador, a moda era jogar-se do elevador Lacerda. 80 metros. Depois veio a moda da pessoa comer veneno de rato. Depois veio a moda dos barbitúricos, dos soníferos. É moda das overdoses. Mas eu estava sob aquele trauma e vi uma nuvem. Eu caminhava e a nuvem à frente e dizia: venha, hipnotizando-me. E eu ia, subi o elevador Lacerda, aproximei-me da borda, que não tinha nenhuma cobertura. Era fatal. E a voz dizia assim: é tão rápido. Eu via o ser do lado de fora: venha. Então eu pus as mãos e quando eu ia dar o salto, minha irmã me apareceu. A suicida, deformada. Ela havia ingerido um veneno que a matou em 5 minutos. Ela gritou assim: não faça isto, louco. Ninguém morre não faça isto. Eu então desmaiei. Desmaiei e recordo-me que acordei numa sala muito iluminada. Aquele spotlight enorme em cima de mim. Pessoas de branco andando em volta.
Eu era muito estúpido, para não dizer ingênuo. Então, lembrando-me que tentaram suicídio, eu olhei para eles e perguntei assim: eu estou no reino dos céus? Porque era todo mundo de branco, aquela luz muito clara. A resposta que deram era que eu estava na terra mesmo. Uma resposta tosca. Então a minha irmã veio trazer-me a certeza da sobrevivência, dizer-me das suas dores. Naqueles 6 anos nunca me aparecera, mas a partir daquele dia, 10 de maio de 1945, ela passou a aparecer-me todos os dias, a falar-me das suas dores, a dizer-me o motivo pelo qual fugira. Ela fora vítima de uma amiga, grifa a palavra, dessas amigas que se comprazem em dar más notícias. Há pessoas na terra que têm um prazer especial em ser o correio da tragédia. Chegam a mandar e-mail, dando más notícias, fazem cartas, telefonemas, mas no êxito nunca se lembram de dizer. Uma amiga lhe havia dito que seu marido estava com um caso extraconjugal. E o dizia porque era sua amiga. Minha pobre irmã era muito ciumenta. Seu marido era um homem excelente, com um temperamento forte. Quando ela teve certeza, ela foi à casa da companheira do seu marido e aplicou-lhe uma sova com uma sombrinha. Arma de mulher, antigamente, bolsa e sombrinha. E logo se deu conta. Envergonhada, tomou cianureto de mercúrio e morreu imediatamente. Então, a minha irmã me acompanhou durante esses anos longos, até um dia em 1956, perdoe, mas não é autobiografia, é reencarnação. Eu estava trabalhando no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, quando chegou um cavalheiro de certa idade, e eu fui atender, que era a minha função. E ele me disse: eu gostaria de trocar o beneficiário da minha apólice total, uma apólice que se reembolsa em vida, porque a minha mulher, que era beneficiária, morreu. Eu perguntei-lhe o nome. Ele me deu a apólice, olhei o número, fui ao arquivo, trouxe. E ele perguntou: demora muito? Eu digo: não, senhor, em alguns minutos. O senhor preenche um pequeno formulário, assina. Nós emitimos um aditivo. O gerente assina, é coisa muito rápida. Ele me olhou demoradamente e disse: engraçado, você me tem algo familiar. E eu disse: fico muito contente. Peguei a apólice, pedi para ele preencher o formulário. E então, quando eu olhei, casualmente, a beneficiária era minha irmã, Nair Franco de Tal, o sobrenome dele. Mas podia ser coincidência. Então eu perguntei: o senhor vai transferir a beneficiária para minha atual esposa? Não sei porquê. Foi a única mulher a que eu amei. Foi essa, Nair. Eu a amei como só se ama uma única vez. Mas eu vivo numa sociedade tolerante. As minhas facilidades econômicas, e um dia eu me deixei enlear por uma outra mulher. E a minha mulher soube e terminou num suicídio terrível. Era minha irmã. Ali estava ele. 17 anos depois, eu não o conhecia. Ele a mim não me conhecia. Então, naquele instante, eu vi minha irmã chegar. Os olhos fora das órbitas. Ela ajoelhou-se: é ele, peça-lhe que me perdoe. Eu não podia fazer isso, eu estava ali em outra função. Eu disse para ele: o senhor, espere um pouco, eu vou cuidar. Gostaria de entrar, de sentar um pouco? Ele disse: gostaria. Já era um senhor de 70 anos, estava muito desgastado. Eu digo: então sente-se aqui na minha cadeira. Eu estava também emocionado, ele. Cuidamos da documentação. E na hora em que eu lhe entreguei, ele me perguntou en passant: como é o seu nome? Eu disse: Divaldo Pereira Franco. Então, você é o de... Eu digo: sou, sim, senhor. Então você é o irmão de Nair? Sou, sim, senhor. O homem quase ajoelhou-se.
deu-me um abraço. Você, a sua família já me perdoou? Eu disse, mas de quê? De ter sido responsável pelo suicídio dela? Eu digo, o senhor nunca foi responsável. A pessoa aturdida é que é responsável. Nós podemos criar os fatores propiciatórios, as circunstâncias, mas a decisão é de cada um. E seus pais? Porque sendo ele um homem rico, nós nos recusamos a receber qualquer coisa. Mesmo aquilo que ela tinha direito legalmente, nunca. Os meus pais aceitaram, nem cuidaram, desapareceram. Nunca nos interessou. Interessava-nos era ela, não aquilo que ela havia amealhado ou que ele lhe houvera dado. Não ficamos com absolutamente nada, senão um retrato que eu tenho até hoje. Então, naquela circunstância de alta emoção, seus pais já me perdoaram? Eu disse, meu pai não, mas minha mãe já. O senhor viaja quando? Amanhã. Eu disse, então vá lá em casa hoje. Para minha mãe, que nunca esquece da filha, vai ser algo extraordinário. E eles me aceitaram, eu digo sim, porque meus pais vivem às minhas expensas. Deus me deu a honra de recebê-los. Eles vivem comigo. Vá hoje, por favor, não deixe para amanhã. Eu sou espírita. Eu conheci a sua voz. Eu tinha um daqueles programas de rádio de antigamente, que era mais estática do que palavra. Eram aqueles ruídos e de vez em quando uma palavra aqui, outra palavra ali. Mas tinha um programa, imagina, um programa de rádio, programa espírita, a voz da fraternidade. Que horror. Mas eu tinha. E ele conheceu a minha voz. Já chorei muitas vezes ouvindo a sua voz. Eu disse, então vá hoje lá em casa. Nós o receberemos com prazer. Eu vou avisar a meu pai e ele vai recebê-lo. Ele disse, então, a que horas? Às 8 horas. Às 8 horas eu já estava em casa, preparei minha mãe, meu pai. E ele chegou com uma abraçada de rosas vermelhas. Como nós podemos esquecer a beleza da vida? Minha mãe abraçou profundamente e disse, meu filho, quantos anos eu o esperei. Dona Ana, e daí? Só Deus é quem sabe, meu filho. Deus resolve tudo. Isto é assunto que já passou. Muito obrigado por ter vindo. Ficamos amigos. Ele se casou com aquela senhora que teria sido motivo indireto da desencarnação de minha irmã. E isso deu a ela, desencarnada, uma dor profunda, porque a sua ausência foi preenchida por aquela que ela denominava como sendo sua inimiga, destruidora do seu lar. E um dia eu encontrei aquela mensageira da tragédia e lhe disse, nunca mais. Não estamos na terra para fazer os outros chorarem. Quando você souber de algo desagradável e tiver necessidade de informar, medite. Da melhor maneira, suavize. Não oculte a verdade, mas não a diga de maneira perversa e cruel. Meu cunhado morreu 3 meses depois. E me apareceu um dia em paz, mas não a suicida. Em 1972, minha mãe estava morrendo nos meus braços, de Nilson, quando ela teve um coma. E voltou e disse, Di, meu filho, Nair está aqui me chamando, venha, mãe. Venha diminuir as minhas dores. 33 anos de sofrimento. Era o período de vida física que ela deveria ter na terra, interrompera, defraudando a lei, que é severa, é amorosa, mas é justa. E eu irei, meu filho, para diminuir as dores de sua irmã, porque nesse ínterim, minha mãe tornou-se espírita. Quando eu fui fazer o evangelho no lar, eu a convidei e a meu pai, e ela disse, no espiritismo tem Deus, meu filho? Tem, mãe. E ele perdoa? Eu digo, não, senhora. Mas como? Que Deus é este que não perdoa? Eu digo, ele não perdoa, porque Deus ama. Só se perdoa quando se tem uma mágoa anterior. Como Deus não se magoa conosco, ele nos ama sempre. Meu filho, e daí? Ele dará ensejo a ela reabilitar-se. Não está no inferno, sim,
no inferno dos seus sofrimentos, do arrependimento, das suas dores, mas ela irá para o céu da alegria. Minha mãe pegou minhas mãos. Meu filho, ensine-me então esta religião que fala de um Deus que é todo amor. E tornou-se espírita. No momento em que estava desencarnando, então ela disse: tenho que ir atender a Nair. Isso foi. 10 anos depois, ela se me apresenta e me diz: meu filho, depois de orar muito, eu consegui do Senhor da vida que Nair se reencarne. Ela voltará com as marcas do suicídio, o aparelho digestivo, a boca que foi queimada pelo ácido, o aparelho que foi destruído pelo veneno, será a sua marca. Eu disse: mas mãe, ela vai se reencarnar aonde? Aqui na cidade do Salvador? É, meu filho. E eu a conhecerei? Sim, meu filho. Eu a trarei até você. Mas cuidado, não vá atrapalhar a expiação dela. Ame-a, mas não tem que mudar o destino dela. Certo dia, eu estava na minha pequena sala quando o porteiro me chamou. Corri até a portaria e havia uma mulher negra, trêmula, com os braços estendidos, um pano imundo por cima, quase a desmaiar. E ele disse: Divaldo, ela é fome, ela veio pedindo socorro. Eu pedi ajuda, levei-a imediatamente ao nosso centro médico, que fica a 20 metros, e ela trazia aquela coisa, quando descobriram uma criança. Mas uma criança que deveria ter 1 ano e pouco, mas que parecia ser uma criança de meses. Magérrima, não tinha forças nem para chorar. E a senhora me disse: é minha filha, não a deixe morrer. Se eu morrer, porque eu vou morrer, o senhor me promete tomar conta dela? Prometo. Mas a senhora não vai morrer. Quem ama desta forma não pode morrer. Ela era catadora de lixo e alimentava a filha com papelão tirado do lixo. No mundo em que existe tanta abundância e tanta miséria, nós deveríamos ficar constrangidos diante dos desventurados. Ela pegava aquele papelão, lavava, punha a cozer com os grãos de arroz, um pouco d'água e sal. Tomava e dava à filha. Era tudo quanto tinha. Então eu conversei com ela, chamei meu filho médico. De imediato ele aplicou soro em ambas. Ficamos conversando. Eu acarinhava aquela mulher negra que amava tanto aquela criança. A criança emperneguida nem se mexia. De repente ela me disse: ah, mandaram que eu viesse aqui. O senhor é seu Edivaldo, né? Eu digo: sou, sim, senhora. É minha filha. E como é o nome dela? Nair. Eu tive um choque. Então minha mãe me apareceu. É Nair, meu filho. E por que a senhora colocou o nome dela Nair? Que não é um nome tão comum, Maria, Joana. Ah, eu tive um sonho. Me apareceu uma senhora branca, de cabelo partido ao meio, com uma polpa para trás, e me disse: eu vou lhe confiar um tesouro. Guarde. É minha filha. Ela se chama Nair. E eu acordei com a imagem daquela senhora velhinha, de olhos verdes. Os olhos de minha mãe eram 2 esmeraldas. E então, eu prefiro morrer a que minha filhinha morra. Começamos a cuidar dela e de Nair. Naturalmente foram salvas. Conseguimos uma casinha à volta da Mansão do Caminho. Colocamos Nairzinha na nossa creche, depois no jardim de infância. Quando ela completou 5 anos, ela era portadora de lábio leporino bifocal. Tinha muita dificuldade de falar. Tinha problemas terríveis no aparelho digestivo. Não conseguia alimentar-se bem. Tinha rejeição a leite. Imagina pobre ter rejeição a leite. É cada coisa. Mas ela, eram as marcas. E certo dia, eu passando pelo módulo do jardim de infância, entre árvores, ela gritou: Didi! A única pessoa da terra que me chamava Didi era minha irmã Nair. Saltou a janelinha e veio correndo: Didi, Didi, fanhosa. E então caiu nos meus braços, eu sentei-me no meio-fio, coloquei-a na perna
ela passou a mão no meu rosto e me disse: eu voltei, não foi? Com muita dificuldade. Eu disse: não estou entendendo. Eu sou Nair. Sim, eu sei que você é Nair. A outra Nair. Eu sou Nair. Eu voltei, não foi? Eu disse: foi. Ela me olhou: eu vou viver muito? Eu disse: não muito. Mas Deus é quem sabe. Então adormeceu nos meus braços. Tinha tido um insight, uma iluminação, um retorno. Aos 8 anos, teve uma pneumonia e morreu nos meus braços. Agora minha mãe informou que ela já está de volta, num corpo novo, para resgatar aqueles 30 e poucos anos que havia usurpado da lei e para dar continuidade ao seu processo de evolução. Então a reencarnação é esta bênção de Deus, que nos enseja a reparar o passado, construir o futuro, entender o presente e desenvolver os sentimentos do amor. Entre os postulados básicos da doutrina espírita é a reencarnação, a justiça manifesta de Deus. Por isso que filhos ingratos, drogados, filhas rebeldes, companheiros desleais, familiares estúrdios, amigos traiçoeiros, pertencem à nossa economia evolutiva. Ao invés do revide, a compaixão. Ao invés do ódio, o amor. Ao invés da repulsa, a afabilidade, a doçura. Se tendes filhos que vos parecem ingratos, que não conseguem trazer-vos alegrias, amai-os mais. Se tendes filhas rebeldes e atrevidas, que se permitem uma vida licenciosa nesses dias de disparates, mas ternura para com elas. Se tendes companheiros que não correspondem ao dever que assumir espontaneamente, mais amor. E se não puderdes amá-los, masculinos ou femininos, mais compaixão. Estemos na terra, recolhendo os cardos, os espinhos, mas também os pomos dourados que deixamos no passado. Tendo a sublime oportunidade de semear. Semeemos amor. Alguém nos ofende, pior para ele. Alguém nos persegue, pobre dele. Mas quando somos nós os ofensores ou os perseguidores, ai de nós. Recordemos de Jesus nos 7 ais do Evangelho. E sejamos nós aqueles que devemos amar em qualquer circunstância. A nossa família não é a família que gostaríamos de ter, é a família que temos necessidade de nela nos encontrarmos. Talvez a nossa família real esteja espalhada por diferentes lugares da terra, e nós teremos ensejo de encontrar um que outro, mas por enquanto é esta família aprovação, que nos enseja o crescimento espiritual. Encontremos a alegria de viver, porque só através da reencarnação é que nós podemos conseguir a palma da vitória. E em qualquer circunstância, contribuamos em favor da fraternidade. Evitemos o mal, não lhe demos guarida, não transmitamos as más notícias, abandonemos a euforia de ser portadores das notícias trágicas, desventurosas, de sermos instrumento do mal. Que a nossa mensagem seja a mensagem perene do bem, como ele disse: eis que eu vos trago boas novas de alegrias. Há 2000 anos ele nos trouxe as boas novas de alegria, que o Espiritismo agora está restaurando e colocando ao nosso alcance. Ao recordar a experiência de Denise Creteil Marie-Lise,
a experiência de minha própria irmã a quem tanto amo. Desejo que vos permitais penetrar pelo sentimento de compaixão pelos infelizes, que são aqueles responsáveis pela infelicidade dos outros. Um dia o Dr. Bezerra me disse: todos oram pelos que choram. Vamos orar hoje, meu filho, por aqueles que promovem as lágrimas. Todos pedem pelos que sofrem, que nós hoje possamos pedir por aqueles que são responsáveis pelo sofrimento humano. Todos suplicam pelos desesperados, que sejamos nós aqueles a rogar pelos que ocasionam desespero. É o que vos pedimos, que tenhamos compaixão dos que choram, mas tenhamos piedade dos que promovem as lágrimas. E se não os pudermos perdoar, que pelo menos desculpemos cantando o nosso hino de louvor à vida. A vida é bela, é consentida. Nós temos tanto para agradecer e tão pouco para pedir, que neste momento de reflexões deveremos valorizar o que há de melhor em nós, dizendo: meu Deus, muito obrigado por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro compaixão, porque eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta prova da vida nova, eles escutarão. Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que legisla, pela voz que trauteia uma que é seu e que o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não falam de noite, eles não cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, voltarão a cantar. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e dores das vidas, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos de sinfonias, de cirurgias, de psicografias, de poesias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, que no seio embala o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me põem a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque me posso movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, infelizes, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar.
Não é importante se este lar é uma mansão, ou se é uma favela, uma tapera, um ninho, um gravato de dor, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão. Pelo menos a companhia de um cão. Porque é tão triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, uma cama para deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu cantarei: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Pela Sua atenção, muito obrigado, senhores.